Você pode dar um bom dia bem alto? Um bom dia. É isso, para a gente acordar e ficar realmente esperto com as coisas, né? Eu quero estar agradecendo do fundo do meu coração essa família abençoada. Nós estamos vindo aqui, eu acho que toda essa emoção da minha esposa reflete o que nós já recebemos através da igreja de cada um de vocês. Você vê que tem um ditado que diz que da boa árvore caem bons frutos, não é assim? E nós recebemos lá o Felipe, o Tiago, para a nossa conferência. Nós fizemos nossa primeira conferência através da unção que vem dessa igreja. Foi isso. E eu quero que você se sinta parte realmente disso, porque para nós é assim, é um presente de Deus estar aqui. Pastor Paulo, pastora Velma, ter recebido vocês lá. Só não ficou completo porque não foi o resto da família. Mas logo terão muitos pastores nessa igreja. Logo teremos pessoas que vão estar se movimentando de uma outra forma aqui, com um novo contexto de vida e de crescimento. E nós temos muito a agradecer o esforço de vocês, pela família, pela dedicação e pelo compromisso de que, embora nós sejamos diferentes, eu quero que vocês repitam comigo: ser diferente não é errado. Não está errado. Ontem nós vimos que nós ministramos a questão das pessoas que têm determinadas personalidades, né? Um que é mais dominante, outro que é mais influente, outro que é mais cauteloso, outro que é mais apoiador, e nós descobrirmos como nós somos e como lidar com o outro faz toda a diferença. Você consegue promoção, quem não veio já está preocupado agora, caramba! É assim, mas você pode conseguir ter uma fala na tua empresa de uma forma diferente, para quem você ministra, para quem você trabalha, você pode ter um relacionamento de uma forma diferente. Para o teu chefe, você acaba entendendo que ele não é só chato, ele tem um jeito de ser às vezes, e você pode lidar com isso. E da parte de finanças, nós vamos falar um pouco, e eu fiquei buscando do Senhor, eu estava com algumas coisas no meu coração quanto à palavra de hoje. E é incrível, às vezes a gente está com tudo na mão, mas nós às vezes ficamos naquela, sem saber exatamente o que Deus quer para cada um. E eu fiquei, Senhor, eu não quero levar uma palavra, porque palavra a gente pode ter 1 milhão de palavras. Eu preciso saber qual é a palavra para essa igreja, para esse corpo, para essas pessoas. E fui voltando para poder buscar, e Ele me trouxe uma palavra que fala sobre planejamento. Planejamento para a tua vida, daquilo que você está precisando, e eu acredito nisso. E o Senhor deu essa palavra de Jeremias, que é uma palavra que é muito usada, ela é muito bela, porque ela tira da nossa mente aquilo que nós estamos achando e coloca o que Deus quer colocar no nosso coração, através dos nossos pensamentos. É assim. Eu estou muito impactado, inclusive, com uma palavra que eu também recebi de um pastor que vai vir aqui, que é o pastor Pedro, e eu estou ministrando algo sobre a nossa igreja, daquilo que eu recebi também desse pastor, e que mudou um pouco a concepção das pessoas que têm um plano de vida. Demais, porque é o seguinte, muitas pessoas acham que nascem, e elas nascem, e depois que elas nascem, Deus vai ver o que vai fazer com ela. Olha para quem está do teu lado. Já olhou? Essa pessoa nasceu, e aí você imagina que Deus, depois que essa pessoa nasceu, vai perguntar: puxa vida, o que eu faço com essa vida agora? E nasceu você, e aí Deus quer achar o que vai fazer com você. O que nós estamos ministrando não é isso. Primeiro nasce o propósito de Deus. E pelo propósito de Deus, o que acontece? Ele requer o seu nascimento. É demais, gente. Vem o propósito dele, ele fala: para cumprir isso aqui, eu preciso do Tiago. Não dá, para poder impactar os caras na bateria, tem que ter esse cara aqui, e fez ele nascer. E aí nasceu o cara, e vai tocar, e vai fazer. É assim que o Senhor faz, Ele acha o propósito, e aí Ele faz você nascer, para cumprir um propósito. Muitas pessoas, pelo menos lá na nossa igreja, às vezes estão sentados nesse lugar,
imaginando o seguinte, que alguém aqui na frente que vai fazer as coisas. É verdade, as pessoas daqui na frente vão fazer também. Mas eu quero te dizer que você que está aí no fundo, que está no canto, que está no lado, Deus tem esse propósito para a tua vida, para você ser usado do teu jeito, da tua forma, para você poder crescer nele. E a ministração de hoje está falando de planejamento. Eu quero estar orando por essa palavra. Senhor Deus, Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida no teu altar, que não sejam minhas palavras, mas que sejam algo que venha realmente, Senhor, do teu coração, que as pessoas que estão aqui, Senhor, com a mente, Senhor, voltada para planos que às vezes foram desfeitos, para planos que nem foram feitos, sejam realmente impactadas por uma mudança de vida, de pensamento. Eu repreendo toda fortaleza mental que esteja dizendo ao teu coração que não tem jeito, que isso não vai mais, e você está vivendo numa rotina. Eu lanço fora em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Esse é um amém de uma igreja forte, saudável e feliz, não é assim? Muito bom. Nós estamos novamente chegando aonde? Na virada de mais um ano, você acredita? Eu fui ver, eu falei, bom, será que eu falo dessa palavra porque faltam 3 meses? Aí eu fui ver, não faltam 3 meses para o final do ano. Faltam 85 dias. Caramba, já está aí. E ontem eu fui ao mercado, porque paulista gosta de shopping, mercado e chuva. Vocês viram? Vim para cá, falei, cara, paulista na área, está chovendo. Então, é que as plantas precisam disso, precisa acabar com poluição. A gente é assim, paulista é louco por chuva. E ontem a gente foi no mercado, porque a gente tinha que conhecer as coisas daqui. Você vai no mercado dos lugares, você conhece a cidade. É assim, não é? Você sabe se está mais barato, mais caro, foi assim. E nós vimos o seguinte, que a cidade é uma bênção. Pelo mercado, isso que é paulista, fala para mim. Avenidas, a gente já tá estranha, porque é igualzinho São Paulo, você vai atravessar a rua, os caras param. Querido, se você for para São Paulo, eu quero te dar um alerta. Presta atenção para atravessar a rua. E aqui a gente fez quando foi a primeira vez que nós viajamos para o exterior, nós fomos para Londres, e nós fomos numa cidade, eu e a Cléo ficava atravessando a rua e voltava, para ver se os caras paravam mesmo. E aqui é a mesma coisa. Vocês moram numa cidade educada, vocês moram numa cidade que não joga lixo na rua, é incrível. Para vocês pode ser comum, mas isso é um privilégio. Isso foi montado não com algo que foi acontecendo assim aleatoriamente, isso é uma cultura. Seus filhos estão sendo criados aqui, e vocês têm que dar graças a Deus pelo que vocês têm nas mãos. E a gente fala justamente isso, vou voltar para a palavra, estamos a menos de 3 meses para a chegada de 1 de janeiro, nesse período, de forma geral, as pessoas buscam renovar a sua motivação para fazerem as coisas de forma diferente e acertarem o passo, não é assim? Quem não começa um regime no 1º de janeiro, esse aqui é mágico, no dia 2 que começa, nunca se faz isso no dia 1º, mas é o que a gente faz, né? Mas assim, quando vai entrando o ano, no entanto, a gente inicia o ano e nos deparamos com uma série de coisas para fazer. Tem muita coisa para ser feita, né? E aí o que acontece? Você vai fazer e as pessoas não conseguem acompanhar. Fala sério, como que é fazer um plano e a gente não conseguir pôr ele em prática? Poder acontecer isso na nossa vida. No curso que é Edificando Minhas Finanças, que nós vamos repor, né? Para poder estar fazendo na segunda, nós estamos justamente abordando o quê? Pontos que vão na raiz dos problemas sobre as coisas que nós temos que fazer e patinamos continuamente. Sabe, tem uma lâmpada que você tem que trocar na tua casa, tua esposa fala para você um monte de vezes e aquela lâmpada não é trocada. E quanto mais ela fala, menos você quer fazer. Normalmente é assim. Não, depois eu faço. E tem coisas pessoais que você toma a decisão e fala, eu vou mudar, essa vez eu vou fazer da forma correta, e às vezes a gente não consegue. Isso acontece com as pessoas daqui ou é só lá?
acontece aqui, né? É verdade. Muitos têm problema. E eu tive problema quando eu entreguei a minha vida para Jesus, porque eu pensei que não precisaria mais planejar nada. Nada, pois o Senhor estaria à frente de tudo. Falei, pronto, não preciso mais planejamento. O Senhor vai fazer todas as coisas. Isso é uma verdade? É. O Senhor vai fazer todas as coisas. Mas isso não nos exime do quê? De fazermos planos. De podermos ter direcionado a nossa vida daquilo que nós precisamos fazer efetivamente para alcançar e sermos um vaso apropriado para a unção de Deus. Biblicamente, nós até encontramos várias passagens orientadas para o planejamento. E uma delas que sempre eu gostei foi a que está em Lucas 14, 28, que nos fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? José foi um homem que foi colocado no segundo lugar de poder no Egito, ao lado do faraó, para planejar o abastecimento durante os 7 anos de fartura que ocorreriam na terra. Este planejamento foi exatamente necessário para que o Egito tivesse condições de abastecer a todos durante 7 anos de fome que viriam. Se não houvesse aquilo, o povo ia ser tremendamente marcado por aquela fome. Foram marcados, tiveram dificuldades, mas houve 7 anos de planejamento para que pudesse haver bênção e unção. Por ter trabalhado, querido, na área empresarial, eu também tive muito acesso a experiências com planejamento de empresas e finanças. E eu lembrei de um professor daquela época que marcou bastante o texto que ele havia falado conosco, com um grupo de diretores do banco, e ele mostrou uma ilustração muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Aqui é uma cidade praiana. Eu tentei arranjar uma máscara, não consegui, à tarde eu vou conseguir. Quando vai fazer aqueles mergulhos que fica beirando a praia, que a gente fica vendo os peixinhos, o pessoal usa o quê? Aquilo que é pôr aqui, o que que é? É o snorkel, né? Tem um nome, mas tem uma máscara, não tem? E eu quero que vocês tenham isso em mente. Nós colocarmos uma máscara de proteção quando você vai para o mergulho. Eu trouxe um filminho que é bem curto, queria que vocês vejam, dá para passar ele aí? É do professor Hertz. Vamos ver. Eu sou Maurício de Montes da Catarina, profissão, e eu ia para um hotel. E mergulhei na pista do hotel. E fui. Aí eu vou lá. Aí eu olhei para trás, tinha mergulhado 4 metros. Aí eu pensei, o pulmão no fundo, que viveu no campo até os 20 anos de idade, eu sou agricultor, no interior de São Paulo. Um pulmão que quando quer faz palestra, sem microfone, mergulhar na água. Eu fiquei solucionado, chateado. Aí eu olhei de lado sobre a piscina e falei, não, aquele homem de mergulho. Eu falei, presta para mim. E ele me viu, ele me prestou. Aí eu falei,
Aí, você viu só esse cara, deu para entender a história, ele estava simplesmente no hotel, mergulhou, tomei um susto quando ele mergulhou de roupa e tudo, sapato, tudo, mas ele mergulhou daquele jeito que estava, e mergulhou 4 metros. Quando ele colocou a máscara, o que aconteceu? Ele pôde abrir os olhos, ver aonde ele ia chegar, e ele foi 20 metros. Incrível, uma mudança que fez quando nós temos os nossos olhos abertos. Quando nós conseguimos olhar para onde nós estamos indo, qual é o foco daquilo que nós queremos em Cristo Jesus. A palavra de Deus é assim, quando nós mergulhamos nela, na palavra de Deus, nós ampliamos as condições de planejarmos corretamente as nossas vidas. É assim, queridos, sou um homem de planejamento, e eu vejo empresas fazendo planejamento, aquilo lá, tudo mais. Quando o cara não ora e não está na presença de Deus, não funciona direito, não funciona. O cara pode ser, como a gente tem alguns exemplos de homens empresários, que aos olhos do mundo deram certo, que é o caso, por exemplo, o presidente da Localiza, um homem que, se você procurar lá na internet, você vai ver o testemunho dele. Ele é um cara que conseguiu ter sucesso na empresa, teve uma multinacional, ganha dinheiro, cresceu tudo, e perguntaram para ele: o que você perdeu nesse meio do caminho? Ele falou: minha família. É uma declaração do mundo. As pessoas pagam preço quando não tem a visão da palavra de Deus. Você não vai nunca perder tua família para crescer. Isso não é crescer, isso é se afundar. É se afundar. Quando nós pegamos e mergulhamos na palavra de Deus, Ele permite que nossos olhos se abram para aquilo que é o nosso futuro, para aquilo que nós devemos ir para cumprir o seu propósito. Muitas pessoas são infelizes, porque tentam buscar cumprir um propósito que é o seu planejamento, que é a sua vida, e está em desacordo com o processo do que Deus quer para a vida dele, para aquilo que ele foi requerido, para nascer e para fazer. Esse mergulho na palavra de Deus nos proporciona uma proteção sobre nossos pensamentos, sobre aquilo que nós achamos de nós mesmos, sobre aquilo que os outros nos apontam para poder fazer, que tem ideia para todo lado. Todo mundo quer dar um pitaco naquilo que você tem que fazer na tua vida, não é assim? Muito bem, quando nós mergulhamos, Ele nos mostra o que antes nós não víamos. Como o exemplo ali, ele não via onde ia chegar. A palavra de Deus tira da nossa presença aquela neblina, aquilo que a gente fica em dúvida, para poder fazermos. Ela traz um brilhar diferente dentro do nosso ser. Você renasce com os sonhos dele. Ela permite estabelecer uma meta, e ela nos motiva a fazer muito mais. Eu fico imaginando, o cara pegou, mergulhou e nadou 4 metros. Olhando direito, ele foi para 20. É assim que eu vejo a palavra de Deus, e é assim que eu vejo essa palavra que eu estou trazendo para a tua vida. Você vai muito além do que você estava pensando que você ia. Muito além daquilo que você acha, cara, eu vou conseguir até aqui, e você estava receoso, com medo. Eu estou te falando que Deus está liberando os sonhos dele para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. A palavra de Deus nos ajuda em nosso planejamento, pois ela abre os nossos olhos. Se você buscar em Isaías 42, 6 e 7, ele vai falar: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Isso é para a tua vida. É o que Deus está falando, de um propósito para a tua vida. E ele continua, para quê? Para abrir os olhos aos cegos. E muitas vezes a gente pensa que nós vamos abrir os olhos dos cegos, e são os outros os cegos. Mas o problema é quando nós somos os cegos. Não tem como eu falar sobre a palavra de Deus e o planejamento, e essa palavra não ministrar primeiro a minha vida. Eu estou arrumando um monte de coisa. Falei, caramba, eu trabalho há tanto tempo com isso, nós não estamos acertando as coisas?
Muitas coisas. Sempre tem o que fazer, queridos. Hoje o mundo está diferente. O mundo está de uma forma, sabe como ele faz agora? Você não escolhe mais o que fazer, você escolhe o que deixar de fazer. Você vai sair no feriado ou vai vir para a conferência? Eu não escutei nada. Você vai vir para a conferência? Amém. Você dá um amém. Você vai vir para a conferência? Isso é uma tomada de decisão. Eu vou ficar no ócio ou eu vou escutar o que Deus tem para mim nessa conferência? É assim. Você tem que tomar uma decisão. Isso faz parte do que você vai fazer para o teu futuro. Vai fazer parte daquilo que você tem como vida. De você tomar decisões certas. Decidindo o que não fazer. Assim é o gerenciamento. A palavra de Deus nos protege. Como a máscara. Às vezes você não consegue abrir os olhos porque aquilo te fere. E é assim que nós somos. Ela nos protege. Tem uma coisa que toca sempre o meu coração. A palavra de Deus nos diz que Jesus é a luz do quê? Do mundo. E Satanás não consegue pegar, dá licença, e fazer assim, ó, pegar e tampar Jesus, a luz. Não consegue. Jesus é muito mais. Onde tem o brilho de Jesus, não existe trevas. E sabe o que ele faz? Satanás é danado, cara. Ele faz o seguinte, ele faz assim, ó. Estão vendo o que eu estou fazendo? Tampando os olhos dele. E eu não sou Satanás, você está vendo? Está vendo? Mas Satanás faz dessa forma. Ele pega, como ele não consegue pegar a luz do mundo e parar Jesus, ele vai e tenta cegar os nossos olhos. Ele tenta bloquear aquilo que Deus tem para falar para a tua vida. A proteção vem nisso. O Senhor nos protege. Salmos 121, 3-5 nos diz: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. Quando nós nos entregamos a nossa vida para buscar do Senhor, Senhor, que farei o ano que vem? Como que eu vou acertar tudo isso para na minha vida? Quais são as coisas que eu vou deixar de fazer? E quais coisas que eu me comprometo que eu vou fazer? O Senhor vem trazendo uma proteção sobre nós, para que a gente consiga estar focado naquilo que nós temos que fazer. Ele vai tirando as coisas. Quando você mergulha na palavra do Senhor, Ele é quem realiza efetivamente os nossos planos. Nós ficamos às vezes preocupados com coisas, se vai dar certo, se não vai. Quando nós mergulhamos na palavra e temos Deus sobre a nossa vida, o que acontece é que Ele abre os caminhos e Ele faz realizar os planos que estão nos propósitos dEle. E é o único jeito de a gente ser completamente feliz já aqui na terra. Você vai falar, caramba, dá para fazer isso? Dá sim, querido, dá sim. Nós estamos fazendo, e eu acho que essa igreja é uma dessas igrejas, que está mostrando, pela quantidade de jovens que tem aqui, que nós não somos crentes e evangélicos para a tristeza do mundo. Nós somos crentes sim no Senhor Jesus, para poder transmitir a alegria que Ele tem para o coração das vidas das pessoas. É uma salvação, meu. É um povo que dá risada, não dá risada esse povo? Nossa, sorri para quem está do teu lado. Sorri direito, gente, não é assim não. Isso, para sorrir tem que mostrar os dentes. O povo de Deus não pode ser um povo triste assim, como a gente foi vendido uma imagem errada, não é? Ele realiza efetivamente os nossos planos. Provérbios 16, 1 e 3, vai nos dizer: ao homem pertencem os planos do quê? Do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que Ele faz, e os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Nós erramos ao pegar e separar o que é secular e o que é bíblico no conceito de sermos bons cristãos. Nós somos cristãos que vivem nesse mundo, e nós vamos pegar e ter parâmetros que são princípios de Deus, para que a gente haja no mundo.
É assim que nós vamos fazer. Então os planos que eu tenho que fazer com a minha esposa, com a nossa igreja, com tudo que nós estamos fazendo, tem que estar norteado sob a base de princípios bíblicos. Assim você resolve as coisas. A gente deixou de brigar por muita coisa, não foi? Muitas coisas. Por quê? Não é mais uma disputa entre duas pessoas. É, na verdade, uma unidade sob a mesma missão, para cumprir o plano de Deus na nossa vida. O que o Senhor quer, Deus? E eu vou descobrir isso. Nós nos focamos pouco naquilo que Deus efetivamente quer como propósito para nós. Nós vamos ter isso no nosso coração. Em Provérbios 16, 9, também nos diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Demais! É só você estar no caminho certo. Tua vida está meio atrapalhada e torta, você está fora de princípio. Pode ter certeza, você vai buscar. Quem vier no curso de finanças amanhã, vai ver o seguinte, porque eu lidei com finanças há 35 anos da minha vida, como diretor de banco, atuando em empresas, fazendo essas coisas todas. Eu vejo livro de cara que é renomado, não é, Wesley? E os caras, quando vão fazer um curso de finanças, os caras mostram planilha, anotação, uma fórmula mágica, outra coisa. Tem que ter tudo isso? Tem que ter. Mas eu falava, mas tem alguma coisa errada, porque se você ganha 10 e gasta 8, sobra 2, a conta é essa. Todo mundo sabe fazer essa conta? E por que a coisa não dá certo? Amanhã quem vier vai ver isso. É isso que eu quero que entendam, tem algo por trás de tudo isso. Vamos fazer a dinâmica hoje, porque eu não sei quem vem amanhã. Pega uma nota de R$100 aí na mão, assim, ó. É de fajuta, tá? Faz assim com a mão. Fazer assim com a mão significa você simular que você está com R$100 na mão. Faz assim. Tem gente que não levanta a mão. O que acontece nessa igreja? Eu vou fazer de novo. Levanta a mão, uma nota de R$100, vai. Aí, agora rasga isso. Rasga. Nossa, os caras nem de brincadeira não rasga. É inacreditável. Por que você não faz isso? Por que você não rasga uma nota de R$100 nem de brincadeira? Por que é? Fala para mim. Sabe porque tem valor? Porque fala, esse cara é doido, está rasgando dinheiro. Querido, não é só por isso. Atrás disso tem poder. Atrás disso tem algo que nos impulsiona a realizar sonhos. Então isso não é algo assim. Muitas coisas a gente pensa que na palavra de Deus ele gasta o tempo, que investiu o tempo na Bíblia, e era só para encher linguiça. Está errado, querido. 2084 versículos na Bíblia falam de administração e finanças. Uau! Você acha que ele falou isso à toa? Não. Ele falou isso porque ele fala, aqui essa turma vai cair. Tem que tomar cuidado, eu vou dar alerta, eu vou avisar, eu vou explicar. E ele mostra isso. Tem uns 284 que falam de amor. Falei, caramba, 2084 de finanças? Falei, yes, Senhor. Falei, cara, porque eu tinha dúvida. Será que eu fazer planejamento é de Deus? E fui buscar na palavra. E ele falou, está aqui, Camal, é isso aí, vai. É por esse caminho. Muitos, queridos, confundem planejar com se preocupar. E não é isso que eu quero trazer para a igreja. Não é uma preocupação. Quando nós nos preocupamos com algo, nós ficamos ansiosos e a ansiedade nos traz aflição, angústia, ânsia, impaciência. O coração fica inquieto e nós reduzimos a nossa produtividade e passamos a agir com desequilíbrio. Preocupação, tem das ferramentas que nós vamos estar mostrando, chama-se PIC. Fala para mim, PIC. PIC é P-I-C. Isso. Isso aí os caras ensinam muito dentro da área de às vezes quando dão um MBA para empresários, para explicar como eles vão agir com as coisas. O C significa controle. Aquilo que eu consigo fazer e está sobre as minhas responsabilidades. Eu tenho uma ação para fazer. Então tem coisas na minha vida e na tua vida que não depende de ninguém. Depende de você tomar um posicionamento e ter o controle e começar a fazer. Existem coisas na nossa vida que não são assim, que está
PI, está no I, que é do que? Influência. Tem coisas que eu não consigo fazer, não está sob o meu controle, mas eu tenho um amigo que consegue. Então o que eu vou fazer? Me aconselhar com ele, vou perguntar para ele e vou ver como eu faço para conseguir aquele objetivo na minha vida. Então você tem influência. E o P é uma nuvem cinzenta, que pega e toma posse do que é o I e do que é o C, que é o controle. O P é de preocupação. Muitos empresários, muitas pessoas, nas suas famílias, nas suas casas, ficam muito preocupados. E deixam de fazer aquilo que está na sua área de controle, e deixam de fazer aquilo que está na sua área de influência. E a área de influência que eu estou falando, eu tenho uma pessoa que eu queria falar para vocês que tem uma baita influência. Muitos de nós, às vezes, fica buscando a influência de algum amigo que ou é rico, ou é isso, ou é aquilo. Pode ser, pode. Ou alguém que tenha conhecimento. Pode ser, pode. Se é de Deus, toma a influência dele. Mas tem uma pessoa especial para você poder recorrer. O Espírito Santo de Deus. Querido, quantas vezes a gente começa a correr, fazer as coisas, a gente para e não pede ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda aqui. Me ajuda a saber o que eu quero para minha família hoje e depois. É assim. Pensar em preocupação nos traz e nos afeta negativamente o modo como nós tratamos as outras pessoas. Diminui a nossa confiança em Deus e prejudica a nossa saúde. Cara, o que nós temos que fazer, queridos, para que a gente possa alinhar o nosso planejamento com o planejamento de Deus? Primeiro, aprenda a distinguir o seu planejamento do que é o planejamento de Deus. É uma tarefa que, se você não estiver centrado nas coisas de Deus, se você não decidir em sua vida que você é cristão e não é de Araque, pergunta para quem está de todo lado aí, que tipo de cristão você é? E olha para os olhos dele, que tipo de cristão que você é? Porque às vezes a gente é assim, quando a gente vai pegando e dando calor, a gente vai perguntando para as pessoas, você vai descobrindo uns tipos de cristão, cara, que não é os que a gente fala que queria ser. Essa decisão está conosco. Então você distinguir os teus planos dos de Deus, vai te trazer muita revelação e paz. Isso é uma arte que nós devemos aperfeiçoar a cada dia, a fim de não cairmos no irreal, e assim superarmos as circunstâncias que estamos passando. A palavra de Deus nos diz, em Isaías 55, sim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos, o quê? Não são vossos pensamentos, e nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Tem uma mensagem para você. Deus quer falar algo com a tua vida, para você se arrumar. Gente que não consegue pegar e fazer uma continha de 10 contas que tem para pagar no mês, o cara não anota, deixa a esposa desesperada dentro de casa. E aqui é uma mensagem para os jovens. Se nós formos formar jovens também sem planejamento, aonde nós vamos? Como? O cara pega e começa, o que você vai ser? Não sei, salsicha, eu não sei, o que você vai ser? Ah não, vou deixar para depois. Não, querido, está uma mentira. Atrás de toda a crença errada, de pensamentos errados, existe uma mentira. Sempre. Quando você pega e entende que é o seguinte, não, eu não preciso fazer um controle das minhas coisas, é uma mentira. São só 10 coisas, eu não preciso anotar, é uma mentira. Você precisa sim, porque aí você vai dar foco, vai dar atenção, você vai compartilhar. Existem áreas da vida em que impedem a gente de poder fazer aquilo que é o propósito de Deus. Ou está no racional, ou está no emocional, ou está no espiritual. Alguma coisa ali vai pegar para que nós não consigamos cumprir os planos de Deus. Eu quero que você descubra isso na tua vida.
Muito legal se alguém souber tal, mas mais legal se você souber, porque você vai saber como lutar contra isso. Confirme nas Escrituras aquilo que for o plano de Deus. Os planos de Deus para nós não são contrários à sua palavra revelada, nunca. A palavra de Deus vai trazer conformidade e assertividade para os planos que tem para você. Muitos dos planos espirituais que nós traçamos podem não ter a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo tinha uma intenção de pregar o evangelho numa cidade que era Bitinia, mas Deus o estava chamando para pregar na Macedônia. E o que aconteceu? Quando eles foram indo para tal lugar, eram os planos de Paulo, o apóstolo. Ele falou, é para lá que eu vou. De repente Deus mostra para ele, não é nada disso, é para outro lugar. Nós precisamos estar preocupados com o que Deus tem para falar para nós. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, daquilo que realmente Deus quer para cada um de nós. Querido, o nosso tempo é curto, mas eu precisava te trazer essa mensagem, de que você sim pode fazer algo até o final do ano, para começar a implantar algo novo para a tua vida o ano que vem. As pessoas começam a fazer às vezes planejamento, principalmente no Brasil, quando começa o ano, agora eu vou ver o que vai ser desse ano, e o ano já está rodando. Nós temos que fazer diferente. Eu trouxe essa palavra agora, porque eu quero que você tente pegar na sua vida hoje, começando hoje, falar assim, quais são as áreas que eu tenho que mudar? Quais são os meus problemas que eu tenho que resolver? Financeiro, pessoais, de estudo, de vida, o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos? Querido, o cara não consegue saber o que vai fazer o mês que vem, a semana que vem. Então, eu estou falando, isso é uma mentira, que não é possível fazer um planejamento debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Começa agora, sabe para quê? Para você planejar, marcar o teu objetivo, de que forma vai ser feito, e quando começar em 1º de janeiro, você vai entrar rasgando, fazendo o plano de Deus. Você está entendendo a diferença de você não esperar chegar lá? Essa igreja é privilegiada. Vocês estão recebendo agora, nós estamos em outubro, tem 85 dias para você poder fazer o teu plano de vida para o ano que vem. Você começa marcando por área. A gente vai entregar e vai deixar com os pastores aqui um projeto de plano de vida para você entender a raiz de problemas. Está voltado para a área financeira, mas serve para todas as áreas que você quiser. Quem vier amanhã, a gente já vai mostrar amanhã. Quem não vier, nós vamos deixar aqui de qualquer forma, para que você tenha acesso. Eu não acredito em ferramentas, em instrumentos que são instrumentos mágicos. Não é isso. Você encontra 300 mil planilhas na internet, fórmulas, não é nada disso que eu estou falando. Você deve usar sim algum instrumento e alguma ferramenta, mas ela tem que ser norteada pelas coisas que Deus quer para a tua vida. Deu para entender? Dá um amém, querido. Amém. Glória a Deus, essa igreja vai ficar rica e milionária. Para quê? Para poder servir a obra do Senhor. Amém, querido? Você dá uma salva de palmas ao Senhor? Amém, querido. Saber acertadamente, querido, os propósitos de Deus para nós não é uma tarefa muito fácil. Requer comunhão, para que cada um de nós possa ser um vaso apropriado para estar recebendo. Nós devemos ser um servo que pode estar servindo na casa do Senhor, e um filho que respeite o seu pai espiritual. Você tem líderes aqui nessa igreja? Respeite seu líder. Isso é princípios. Consagre a sua vida ao Senhor, e eu acredito que o Senhor já está fazendo uma mudança para te dar sonhos e planos, para que você possa pôr em prática. Amém, querido? Deus abençoe tua vida. Desculpem a nossa agitação às vezes, viu? Mas eu quero dizer que nós amamos a casa de vocês, amamos a tua família, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, querido. Deus te abençoe.